Paulo Gonet Branco assumiu hoje de forma oficial o comando da Procuradoria-Geral da República, o cargo mais importante do Ministério Público, e tem uma série de desafios pela frente. Vai tratar de processos sensíveis no Supremo Tribunal Federal. Alguns são contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem a delação do Mauro Cid e os atos de 8 de janeiro. Além disso, ele vai ter que lidar com o rescaldo das tensões entre o Ministério Público Federal e a Suprema Corte. Na sua posse, Gonet garantiu que sua gestão será técnica e que não vai buscar palco nem holofote, o que é uma boa notícia. Vamos acompanhar. No nosso agir técnico, não buscamos palco nem holofote, mas com destemor, havemos de ser fiéis e completos ao que nos delega o Constituinte e nos outorga o legislador democrático. Devemos ser inabaláveis diante dos ataques dos interesses contrariados e constantes diante da efervescência das opiniões ligeiras. Devemos, sobretudo, ter a audácia de sermos bons e justos e corretos. Bom, ainda segundo o novo Procurador-Geral da República, o Ministério Público Federal vive um momento crucial de reviver na instituição os valores constitucionais, como a preservação dos direitos fundamentais e sociais, das liberdades públicas e a preservação da democracia. E ele avisou como será a sua atuação no comando da Procuradoria-Geral da República. Vamos ouvir. A nós do Ministério Público, espera-se que atuemos firmemente na cobrança dessas responsabilidades, na investigação dos fatos que importem falta a esses compromissos, em busca de punição e reparação justas. Daí o nosso dever indeclinável de combater a corrupção, as organizações criminosas, os atos que perturbam a indispensável segurança na vida das relações. Daí a nossa pertinaz e radical oposição aos que se dedicam a destruir os projetos vitais de convivência pacífica e democrática. O presidente Lula também discursou e cobrou o Gonet para que ele seja sempre sincero e honesto. Vamos ouvir. Da minha parte, eu quero te dizer publicamente, nunca lhe pedirei um favor pessoal. Nunca exercerei sobre o Ministério Público qualquer pressão pessoal para que alguma coisa não seja investigada. A única coisa que eu te peço, não faça o Ministério Público se diminuir diante da expectativa de 200 milhões de brasileiros que acreditam nessa instituição. Seja o mais sincero possível, o mais honesto possível, o mais duro possível, mas ao mesmo tempo o mais justo possível com a sociedade brasileira. Bom, vamos rodar um pouco aqui perante a nossa mesa. Professor Acácio Miranda, o Paulo Gonet Branco tem um perfil eminentemente técnico. Ele é exatamente isso que ele falou. Ele é técnico, ele é ponderado e ele é um jurista. Ele é cultor do direito. Foi, inclusive, membro do Instituto de Direito Público em Brasília. É uma pessoa, portanto, que no seu discurso já coloca que será um Ministério Público discreto, sem estrelismo. E acredito que é isso que a sociedade quer. O Ministério Público atento às provas dos autos, não à pressão da mídia. Um Ministério Público que não queira ser midiático ou projetar-se fazendo da desgraça alheia pedestal para a sua vaidade e, ao mesmo tempo, que atue de maneira técnica, correta e efetiva, como sempre fez. Como dizia Calamandrei, juiz imparcial, advogado sem paixão. É o que se espera do Ministério Público. Professor Acácio Miranda. Capês, boa tarde a você, aos meus colegas e à minha colega de bancada e um abraço especial à nossa audiência. Capês, eu acho que o Paulo Gonet, no final das contas, era o perfil necessário ao Ministério Público nesse momento. Nós tivemos os dois últimos procuradores da República que evocaram muitas paixões, acabaram aparecendo muito na mídia, acabaram
por vezes, como você bem diz, fugindo da necessária imparcialidade do Ministério Público, isso obviamente acarreta, isso obviamente reverbera certos prejuízos ao nosso sistema jurídico que já vem sendo tão criticado nos últimos tempos. E eu tenho uma passagem pessoal com o Paulo Gonet, eu fiz um crédito durante o doutorado com o Paulo Gonet, e o crédito era chamado Ativismo Judicial, e ele é, pelo menos sob o ponto de vista acadêmico, bastante contra o ativismo judicial. Então, para aqueles que são críticos ao ativismo judicial e que entendem que o Supremo e os tribunais superiores nos últimos tempos têm agido de forma ativista, o Gonet, num primeiro momento, é contrário a esse posicionamento, o que pode, de alguma forma, oxigenar o nosso Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores de forma geral. Olha, Ricardo Rous, a gente teve um momento de histeria coletiva. Esse momento de histeria coletiva foi caracterizado por um desrespeito às liberdades individuais, aos direitos fundamentais e ao devido processo legal. Isso teve muito a ver, sim, com a projeção de autoridades investigantes junto à mídia. No final, o que acontece? O que resulta disso? Desvio do foco principal da investigação, no caso da Lava Jato, era aprofundar todas as relações da Petrobras, que já tinha apurado ali, até ali a operação, 20 bilhões de reais de prejuízo. E deixar que cada Ministério Público, dentro da sua área de atuação, o que é de São Paulo cuida, o que é do Paraná cuida, o que é do Nordeste, cada estado do Nordeste respectivo cuida e assim por diante. Então, parece que há uma tendência da volta daquilo que a gente vem pedindo, que é o respeito à ciência. A gente tem livros, eu digo, nas bibliotecas existem livros de direito, estuda-se jurisprudência, existem princípios de aplicação da lei, e se ensina-se direito nas universidades por algum motivo. Senão fica só um jogo de retórica inútil. Ou seja, você ensina algo que nem história, fábulas. Não pode ser fábula. E acho que talvez seja uma esperança de nós retomarmos isso. O ministro Gilmar Mendes, durante muito tempo, pregava isso. E aí você entra no gabinete dele tendo uma reportagem. Gilmar Mendes, o juiz que discorda do Brasil. Mas o tempo provou que o respeito às garantias constitucionais não é algo que é contra o interesse do cidadão, é uma proteção para o cidadão. E não compromete a eficiência da investigação. Muito ao contrário. Eu, pelo menos, no discurso do Paulo Gonet, eu tive esta impressão. Você vê discreto, não houve aquele tom retórico, gongórico, tranquilo, sereno, o que se espera de uma autoridade como ele. Boa tarde, Capês. Boa tarde a meus colegas aqui da bancada. Boa tarde a você, a audiência da Jovem Pan no Brasil e no mundo. Olha, Paulo Gonet é um nome técnico, estritamente técnico. E eu acredito que ele pode devolver à Procuradoria-Geral da República aquilo que ela sempre precisou ter. Essa discrição, foco no trabalho, fazer o que é necessário ser feito, buscar as funções reais da PGR no Brasil. Eu acredito nas palavras, foi o que ele colocou no seu discurso de posse, e eu acredito muito fortemente de que o Paulo Gonet vai ser essa pessoa que vai devolver de novo esse equilíbrio que nós tanto precisamos para a PGR no Brasil. Gostei da fala dele. Quando a gente tem que criticar, a gente critica, e quem me conhece, acompanha o nosso trabalho aqui, sabe que é muito importante fazer as críticas, sim, a uma administração pública quando ela é mal feita, mas a indicação do Gonet no meu nome foi uma boa indicação e acredito que ele vai devolver. É isso que o Brasil precisa para a Procuradoria-Geral da República. Boa sorte ao novo PGR. Meu querido Wilson Pedroso, nós aqui não passamos pano, nós fazemos as nossas críticas, são críticas substanciosas. O que nós não fazemos, e isso que as pessoas precisam entender, nós não ofendemos, nós não fazemos ataques pessoais, a gente não fulaniza a discussão, mas nós estamos aqui do nosso jeito, com a característica de cada um, fazendo críticas naquilo que eu acho que é errado. Como eu acho errado 17 anos de pena para alguém que entra num prédio público, ainda que ele pratique destruição de objetos públicos de interesse social, a cada um na medida da sua culpabilidade. Então,
quando a gente faz a crítica, a gente faz, mas sempre atento ao direito, ao devido processo legal, à Constituição. E é nesse sentido que eu quero aqui, eu pessoalmente, fazer um elogio à escolha do Paulo Gonet Branco. Acho que vai ser um nome muito técnico e muito importante para chefiar o Ministério Público da União. Bom, primeiro um abraço a todos que nos prestigiam aqui na Jovem Pan. Quero fazer um destaque inicial do meu amigo Acácio Miranda, porque a qualificação dele é excepcional. Aluno do Paulo Gonet, aluno do Fernando Capês. Mas eu já não sei. Aluno do Fernando Capês, foi aluno do Fernando Capês. Então, todo mundo foi meu aluno agora. Eu tenho 700 anos de idade. Pintando bem o cabelo. Tá pintando o cabelo, eu assumo meus cabelinhos brancos, entendeu? Não, mas vamos voltar ao assunto. Acho que o Paulo Gonet foi uma boa escolha, mas também o espírito público do presidente Lula. Em 2 oportunidades ele teve reuniões com o Paulo Gonet e também, mesmo machucado com tudo que aconteceu com ele ao longo dos últimos anos, pediu tranquilidade e despolitização do Ministério Público nas ações. E Paulo Gonet também traz tranquilidade junto ao Supremo, porque tem boa relação com Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Mas tem pautas bombas na sua mesa. Vamos ver como ele vai agir na questão do dia 8 de janeiro, na questão dos processos do Bolsonaro. Pelo menos no discurso, ele já demonstrou que ele quer despolitizar, mas ele tem bombas importantes na mesa. Ana Beatriz, acho que é importante, num cargo como esse, quando se lida com justiça, não dá para confundir com ideologia, com posicionamento político, com estrelismo. O próprio é justiça. Então, a justiça é cega, não porque ela não consegue enxergar e ler o que está nos autos. A justiça é cega porque ela não lê capa de processo. Ela tem que julgar independentemente de quem está lá. Porque se agora a justiça, por exemplo, pega o ex-presidente Jair Bolsonaro, fala, agora é o nosso momento, nós vamos agora nos vingarmos de você. Veja, o presidente Lula passou por isso, ele está reclamando. Então, quando você compactua com esse tipo de ação, você está criando uma montanha-russa, porque a política é assim. É necessário que tenhamos uma serenidade. E eu tenho a esperança que 2024 traga para o Brasil mais ponderação, menos polarização e que isso se reflita tanto na chefia do Ministério Público, no Paulo Gonet, que é um jurista, uma pessoa equilibrada que a gente confia, e no Supremo Tribunal Federal e em toda a justiça, Bia. Boa tarde, Capês, boa tarde, meus colegas, boa tarde para a audiência. Meus colegas já falaram antes de mim e as palavras deles são irretocáveis, mas eu gostaria de apenas colocar o seguinte, embora tenhamos opiniões nem sempre convergentes com o governo ou com a própria oposição, nós temos que reconhecer quando algo positivo é dito e feito. Como mencionado, Paulo Gonet, ele é um aceno positivo, não só ao que o governo espera, mas ao que a toda a população anseia. Obviamente que a gente tem que esperar como esse discurso vai sair na prática. O Wilson muito bem mencionou que existem pautas muito bombásticas que ele vai ter que enfrentar nos próximos meses. Mas, de qualquer forma, só de ser uma indicação técnica, não política, de uma pessoa que vem com uma certa humildade, talvez esse termo seja adequado, dizendo que não quer holofote, que quer fazer um trabalho técnico, um trabalho sério, assim, infelizmente, a gente tem que hoje escutar de alguém o óbvio. A gente, nos últimos tempos, tem visto aí a desvirtuação do papel do Procurador-Geral da República. Então, agora a gente tem que aqui torcer para que tudo isso que foi dito hoje seja feito na prática e, quem sabe, o país vai encontrar um pouquinho mais de equilíbrio. Muito bem. Olha, o presidente também pediu que Gonet não se submeta à pressão de outros poderes, nem à pressão da imprensa. Vamos ouvir? Que um procurador não pode se submeter a um presidente da República, não pode se submeter a um presidente da Câmara, não pode se submeter ao presidente do Senado, não pode se submeter aos presidentes de outros poderes, mas também não pode se submeter à manchete de nenhum jornal e nenhuma manchete de um canal de televisão. A única coisa que eu peço a você, em nome do que você representará daqui para frente na história desse país,
é que você só tenha uma preocupação: fazer com que a verdade, e somente a verdade, prevaleça acima de qualquer outro interesse. Olha, vamos lá, pessoal. Não precisa me bater. Não me batam. Mas tá certo. O que o presidente falou está certo. Não dá para o Ministério Público se submeter, nem muito menos um juiz, se submeter à pressão da mídia. A mídia tem a sua pauta própria. Muitas vezes essa pauta é ditada pela verba publicitária. Muitas vezes essa pauta é ditada por interesses econômicos. E esta pauta da mídia pode exigir soluções contrárias àquelas que estão no processo, contrárias ao que está na lei, contrárias ao que a doutrina, contrário ao que a jurisprudência pede. Cabe à autoridade, acima de tudo, o dever de serenidade. Serenidade. Olhar um processo, ler com atenção as provas, fechar os ouvidos, tampar os ouvidos para a pressão que vem das ruas e da mídia, ler o que está ali no processo e aplicar, de acordo com os sistemas e princípios que a doutrina traz, o que está na lei. Não dá para casuisticamente fazer o que quer. Como eu tenho a caneta para julgar, eu vou fazer aquilo que eu quero. Nesse momento, nós deixa de existir uma democracia, deixa de existir um Estado democrático de direito e passa a existir uma ditadura. O Estado de Direito surgiu, sobretudo após a Revolução Francesa, e erigiu-se no século XIX, para que a vontade objetiva da lei esteja acima da vontade pessoal de uma pessoa, de um rei, um ditador. E é isso que o presidente está certo quando ele diz: Procurador-Geral da República. E esse é um recado que deve ser irradiado para toda a instituição. Não haja de acordo com as pressões da mídia. Está no decálogo do Ministério Público de César Salgado, pindamonhangabense, o César Salgado, promotor das Américas. Um dos deveres: ser justo. Não fazei da desgraça alheia pedestal para a sua vaidade. Então está correta esta colocação. Lula também pediu que todas as denúncias sejam checadas antes para garantir a sua veracidade. Então, eu queria agora, diante dessa dupla colocação, e aproveitando que o TP parou, eu gostaria de ouvir aqui os nossos debatedores. Tem alguma sonora para caminhar? Muito bem. Eu queria ouvir você de novo, Cássio Miranda. Tem mais uma? Vamos prosseguir, então? Então, Lula também pediu que todas as denúncias sejam checadas para garantir a verdade e evitar condenações injustas. Então, vamos ouvir. Garantir a liberdade, garantir a democracia, garantir a verdade. Não permitir que nenhuma denúncia seja publicizada antes de saber se é verdade. Porque senão as pessoas serão condenadas previamente, muita gente não tem condições sequer de ser absolvida. Pessoal, é exatamente isso. Vamos pegar os atos de 8 de janeiro. Vamos analisar direitinho o que cada um fez. Vamos evitar destruir a vida de uma pessoa que foi ali, foi para protestar, foi dizer que a eleição foi roubada, foi falar não importa o que foi dizer. Às vezes a pessoa não tem as mesmas informações que nós. Ela acha que o resultado foi injusto, mas ela foi lá falar, ela foi protestar. Não existe uma pena de 20 anos de reclusão por esse tipo de ação. Às vezes a pessoa estava lá e teve uma invasão. Alguns invadiram, os líderes invadiram, mas a pessoa está lá e entra junto. Vou ver como é que é. E não destrói absolutamente nada. É preciso ter a ponderação. Se a gente levar isso para o palco da disputa política, da discussão ideológica, nós estaremos criando uma jurisprudência que é contra todos os brasileiros.
E é isso que nós precisamos. Então, nesse ponto, Acácio Miranda, eu não sei qual a sua opinião, eu queria que você, esse recado do presidente ao Paulo Gonet, cheque antes, não dê publicidade àquilo que precisa ser verificada, não se deixe influenciar pela imprensa e por ninguém, ser independente, que é um dos mandamentos do decálogo do Ministério Público. Exato, Capês. Eu diria que o presidente, não sei se voluntária ou involuntariamente, pediu para que o Gonet observe e aplique todos os princípios regentes do Ministério Público que estão previstos no artigo 127 da Constituição. Eu acho que a gente pode olhar essa fala sob dois aspectos. Primeiro, concordo com você, o presidente disse corretamente, mas confesso a você que me causa certa estranheza e certa preocupação a necessidade do presidente da República lembrar ao Procurador-Geral da República, ao líder máximo do Ministério Público, que todos os promotores e todos os procuradores da República devem necessariamente observar esse princípio. Eu acho que tal fala seria desnecessária se nós vivêssemos num país onde nos últimos anos nós nos deparamos com operações midiáticas e, verdade seja dita, operações que atacaram de lado a lado, porque a gente vive uma polarização nesse momento e as pessoas acabam dizendo que tal ato é errado ao passo que tal ato é certo, porque aquele ato tido como certo condiz com a sua ideologia. Mas quando nós falamos sobre judiciário e Ministério Público, não há ideologia. E nos últimos anos nós tivemos inúmeras operações onde todos os princípios e garantias fundamentais foram atropelados. E cabe ao Procurador-Geral da República, ao Poder Judiciário, observar estes princípios e fazer com que a nossa sociedade e o nosso judiciário funcionem de forma ordeira, sem que sejam cometidos excessos. Ricardo Rous, você pode tentar lembrar tantas operações midiáticas que tivemos nos últimos 20 anos. Qual foi o resultado delas? Então, é porque a operação ela se destinava a atender uma necessidade da mídia daquele momento. E o que era divulgado é o contrário do que estava nos autos. Uma vez satisfeita aquela publicidade, já ninguém mais se interessava pelo processo. Então, realmente é um mal. A imprensa ela é importante sob um aspecto. Eu, inclusive, no início dos anos 90, eu fui um dos precursores em fazer uma aliança com a imprensa. Na época, promotor para dar entrevista tinha que pedir autorização do Corregedor-Geral. E eu quebrei essa regra. Fizemos várias ações da Promotoria do Patrimônio Público, foi o primeiro grupo de promotores que integrou essa promotoria. Na época, combatemos violência e torcidas organizadas, mas muito mais do que isso. E a imprensa era um aliado. Mas a diferença do remédio e do veneno é o excesso. Então, o Acácio Miranda estranhou, e ele não deveria, o presidente, precisar falar uma coisa dessas, mas é necessário. E aí eu te pergunto, que é a minha questão que eu quero colocar. O grande debate no Ministério Público é, de um lado, você tem a independência funcional. Cada promotor tem a sua liberdade de convicção. Ele presta contas apenas à sua própria consciência. Isso é importante, porque evita que ele seja influenciado pelos poderes. Por outro lado, a excessiva independência funcional, ela colide com a unidade institucional. Então, às vezes, você tem, dentro de uma instituição que tem 500 promotores, você tem 500 posições diferentes. E é preciso que haja uma estratégia de atuação institucional. E é essa questão que eu acho que o Conselho Nacional do Ministério tem que trazer à baila, começar a discutir a uniformização de uma interpretação a partir de uma estratégia institucional. Se a instituição não tem uma estratégia de atuação, ela não vai para lado nenhum. Então eu queria só ouvir a você no momento que são 14 horas e 28 minutos. Capês, eu acho que você já resumiu, você fez a pergunta e deu a resposta na mesma contínua fala. Concordo com o que você disse em gênero, número e grau. Eu queria pegar aqui só um outro ponto na fala do presidente Lula, se você me permitir. Primeiro, concordo com a Cássio,
Nós estamos vivendo um momento em que, quando a gente ouve o presidente da República falar o óbvio, a gente, nossa, realmente faz sentido. Porque faz sentido. Nós estamos precisando que o Ministério Público venha para essa linha da imparcialidade, da completa independência, de foco nos fatos e desapegado de toda essa... Não é nem a pressão, é realmente esses holofotes midiáticos que muitas vezes levaram alguns membros do Ministério Público a querer aparecer mais do que, de fato, a atuação dentro do processo. Mas o que eu gostaria realmente aqui de crer, de acreditar, de apostar as fichas num futuro, no caso do nosso procurador agora do PGR, do Paulo Gonet, é que ele internalize cada uma dessas palavras que o presidente da República disse. Que ele, de fato, o faça em cada uma dessas palavras que o presidente pediu publicamente a ele. Ou seja, nós queremos que isso aconteça fora dos holofotes da mídia. Porque ali o presidente estava falando num púlpito, para a imprensa toda, falando o óbvio, falando o que é o bonito, que todo mundo quer ouvir, e o que é esperado do presidente da República falar ao procurador. Agora, cabe ao Gonet fazer, de fato, quando apagar as luzes ali da posse e que ele for tomar realmente o dia a dia do Ministério Público, que ele de fato o faça desse jeito, de forma imparcial, com a cabeça fria e sem querer aparecer.